Olá, tudo bem com você? Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Relembro sempre que, se você quiser, em momentos nos quais você não pode ver os nossos vídeos, os conteúdos do Observatório da TV também estão para você apreciar em áudio na sua plataforma de podcast preferida. E peço, como sempre, se você não tiver feito isso ainda, inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que trazemos para você diariamente, né? De terça a sexta tem aqui esses programas comigo que você já está acostumado se nos acompanha, o Vale a Pena às sextas, TBT da TV às quintas, Curiosidades da TV nas quartas-feiras e terças-feiras o Por Onde Anda, além de entrevistas, comentários sobre a TV daqui e de fora, do passado e do presente, enfim, venham com a gente. Nesta semana o Vale a Pena tem como homenageada uma grande atriz que eu admiro muito e que recentemente, no mês de fevereiro, completou 80 anos de idade, Aracy Balabanian. Aracy Balabanian nasceu no dia 22 de fevereiro de 1940, não na Armênia, como muita gente pensa, mas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? Quando ela nasceu era apenas um estado, todo ele chamado Mato Grosso, né? E os pais de Aracy, sim, eram armênios de nascimento, e ela é a caçula de uma família de 7 irmãos. Né? Os pais dela não viam com bons olhos que, especialmente a filha menor, né, fosse artista, fosse atriz. E naquela geração, que foi adolescente na década de 50, realmente ser ator ou ser atriz não era visto com bons olhos por muitas famílias. Não só pelas muitas instabilidades da profissão, mas também pelo seguinte motivo. Era uma profissão mal vista, não é? É célebre a história que muitos atores veteranos contam, que as atrizes tinham que ter a mesma carteira profissional que as prostitutas para poderem trabalhar, né? Se fossem abordadas pela polícia, se fossem enquadradas, justamente. Então, ser artista não era bem visto. Ser cantor, ser atriz, ser músico, enfim. Mas Aracy gostou da ideia de ser atriz quando, ainda adolescente, ela assistiu a uma palestra no Colégio Bandeirantes, onde ela estudava aqui em São Paulo. Quando ela era criança, a família se mudou de Campo Grande para São Paulo. E Augusto Boal, que é uma das grandes cabeças que fomentaram o trabalho do Teatro de Arena, era diretor, dramaturgo, né? Fez uma palestra na escola ali para os alunos, e Aracy ficou encantada com tudo aquilo que ele relatava sobre teatro, sobre dramaturgia, sobre a profissão de ator. E ele a convidou para fazer o Teatro Paulista do Estudante, fazer uma experiência de introdução, se ela gostasse. E o primeiro trabalho, vamos dizer assim, de Aracy Balabanian, ainda adolescente, foi numa peça de Arthur Azevedo, chamada A Almanjarra, uma das montagens do Teatro Paulista do Estudante, justamente. E aos 18 anos ela prestou vestibular para 2 carreiras, para a EAD, a Escola de Arte Dramática, né? E para Ciências Sociais. Ciências Sociais, por uma maneira de agradar a família, agradar os pais especialmente, para ela ter uma profissão reconhecida, estável e que não tivesse ali aqueles dilemas morais da época. E a EAD porque ela queria fazer, né? Era o que já calava fundo na sua vocação, no seu desejo. Nos primeiros anos de carreira, Aracy Balabanian foi construindo um nome muito respeitável como atriz de teatro, embora já fizesse incursões na televisão. Ela participou de diversas montagens ao longo desses anos todos, né? Entre elas, Ó Que Delícia de Guerra, dirigida por Ademar Guerra, que também dirigiu-a quase 20 anos depois numa outra peça chamada Boa Noite, Mãe. Participou da montagem de Hair, produzida por Altair Lima nos anos 60. Também participou de Mahasad, participou de Os Ossos do Barão, Vereda de Salvação, essas duas últimas escritas por Jorge Andrade, né? E nos anos 90, Aracy participou da peça Fulaninha em Dona Coisa, mais recentemente, nos anos 2000, incorporou a escritora Clarice Lispector numa montagem de monólogo, né, que se chamava Clarice, um Coração Selvagem, que durante um tempo, salvo erro meu, até conviveu com uma outra visão de Clarice que foi feita anos por Beth Goulart. Mas a estreia de Aracy na televisão, já respeitada como uma promessa da dramaturgia da sua geração, ocorreu em novelas
no ano de 1964 na TV Record, numa produção chamada Marcados para o Amor. Em algumas fontes aparece como Marcados pelo Amor. Ela estreou no final de 64 com texto de Roberto Freire e Walter Negrão, e no elenco com ela estavam ali como protagonistas Francisco Coco e Miriam Mertler, além de Carminha Brandão e Cláudio Marzo, entre outros profissionais que trabalhavam na emissora nessa ocasião. Mas logo em seguida, já em 65, Aracy foi trabalhar na TV Tupi, fez sua primeira novela como protagonista, Um Rosto Perdido, ao lado de Hélio Souto, e na sequência participou de O Amor Tem Cara de Mulher, que é um projeto argentino, né, que foi adaptado aqui, e teve ao seu lado como protagonistas, né, eram 4 protagonistas que conduziam as histórias de episódios semanais, né? Ao lado de Aracy tínhamos Vida Alves, Eva Vilma e Cleide Iacones. Além disso, ela fez outra novela dividindo a protagonização com Vida Alves na sequência, intitulada Meu Filho, Minha Vida, em 1967. Aracy era a mãe biológica de uma criança que, por uma ironia do destino, acabava sendo criada pela Vida Alves, que era nobre, enfim. Depois disso, uma rápida passagem pela TV Excelsior, na mesma época em que seu colega da TV Tupi foi para lá dirigir a estação, Cassiano Gabos Mendes, né? E lá Aracy fez a novela Sublime Amor, que tinha texto de Gianfrancesco Guarnieri, e junto com ela no elenco, Cacilda Lanuza, Irene Ravache, John Herbert, Hélio Souto, entre outras figuras. Até voltar à TV Tupi junto com Cassiano em 1968, quando teve o seu primeiro papel de grande projeção junto ao público, né? Na sua passagem anterior, ela também fez uma novela chamada Angústia de Amar, com Beatriz Segal e Cécio Thierry e Eva Vilma. Em 1968, nessa volta de Aracy, ela foi protagonista, foi a mocinha de uma novela que fez história, Antônio Maria, de Geraldo Vietri e Walter Negrão. O seu papel era de Heloísa Dias Leme, a filha mais velha do Dr. Adalberto Dias Leme, que era o personagem do Elísio de Albuquerque, que acabava se apaixonando pelo galante português motorista da família, o Antônio Maria, papel do Sérgio Cardoso. Essa novela fez muito sucesso na época, chamou a atenção para um horário que ia muito mal de audiência na TV Tupi na ocasião, 7 horas da noite, né? E tornou Aracy uma grande estrela daquela época, né? Ela ainda não tinha nem 30 anos de idade e já muito respeitada em teatro, uma atriz que recebia as melhores críticas, os melhores elogios, que ganhava prêmios, né? Começou a se tornar um grande ídolo do público de televisão e na sequência emendou outra mocinha, agora com Juca de Oliveira, em Nino o Italianinho. Ele era o Nino, né? Nessa novela que também é dos mesmos autores de Antônio Maria, Geraldo Vietri e Walter Negrão. E ela vivia a Bianca, que era uma moça com um problema de locomoção, ela era manca, né? Qualquer semelhança com as Shirleys de novelas mais recentes não é uma mera coincidência, né? E ela era muito apaixonada pelo Nino, mas o Nino só tinha olhos para a Natália, que era bonita, sofisticada, queria subir na vida, papel da Bibi Vogel, já saudosa, né? E depois de Nino Italianinho, um novo par com o Juca de Oliveira surgiu na vida de Aracy, o Juca de Oliveira, que é um amigo seu da vida toda, né? Em outra novela de Vietri, agora sem Walter Negrão, que já havia se transferido para a TV Globo nessa altura. A Fábrica, uma novela que durou um ano, entre 1971 e 1972, na qual ela interpretava Dona Isabel, que era a dona da fábrica, e tinha um embate com o líder dos operários, o Juca de Oliveira, no papel de Fábio, meu xará, mas eles se apaixonavam, né? Então havia esse conflito da vida particular com os problemas profissionais deles. A posição, né, na qual eles se encontravam no estamento social, vamos dizer assim, né? E essa novela tem uma curiosidade interessante porque ela durou um ano, mas não por vontade do autor, né, o Vietri. Quando ela tinha cerca de 8 para 9 meses, a emissora, TV Tupi, determinou que ele deveria levar a novela por mais 3 meses, porque havia indefinições sobre o que viria depois e a audiência dela estava satisfatória para o horário, esse tipo de coisa. Mas o autor já tinha previsão de terminar a novela ali a uma determinada altura, no final de 1971, depois, como eu disse, de 8 ou 9 meses no ar, né? E já tinha resolvido a novela, basicamente, né? Só faltava o grande conflito do casal central, que era justamente o Fábio e a Isabel. Ismael Fernandes,
que é uma das figuras às quais nós devemos muito em questão de memória da telenovela brasileira, inclusive esse é o nome da obra que ele nos deixou, Memória da Telenovela Brasileira. Se você nunca teve acesso a esse grande almanaque de informações, procure-o. Ele, no seu livro, comenta que provavelmente só de raiva, depois desses 3 meses, quando teve que praticamente criar uma outra novela, Geraldo Vietri não juntou o casal no final. Dona Isabel continuou rica e infeliz sem o amor do Fábio. E o Fábio continuou contestador, sem se unir a Dona Isabel. Né? A última cena da novela é Dona Isabel sozinha, solitária, na sua grande casa, ao som da Ode à Alegria de Beethoven, se eu não estou falando errado. Essa foi a última novela de Araci Balabanian na TV Tupi. Por quê? Nessa mesma época, em 1972, ela começou a participar de uma coprodução entre a TV Cultura e a TV Globo, né? Vila Sésamo, que é um infantil que marcou época, foi exibido até 1975. Ela é a Xuxa da infância de muita gente, né? No papel de Gabriela, ao lado de Armando Bogos, Sônia Braga, Milton Gonçalves, Flávio Galvão, entre outros profissionais que marcaram essa geração, né? Com esse programa infantil que ensinava noções de diversos assuntos, como não um substituto, mas um complemento especialmente à fase pré-escolar dos telespectadores. Né? E ainda em 1972, Araci fez sua primeira novela na TV Globo. Ela entrou com o bonde andando, como a gente diz, né, em O Primeiro Amor, escrita pelo seu colega de TV Tupi, o Walter Negrão. Né? Sérgio Cardoso era o protagonista de O Primeiro Amor e a personagem de Araci, doutora Giovanna, que era uma psicóloga, entrou na novela para formar um quadrado amoroso com a Paula, Rosa Maria Murtinho, governanta da Casa do Papel do Sérgio, que era o professor Luciano, e a Maria do Carmo, um amor do passado do Luciano, vivida pela Tônia Carreiro. Né? Araci Balabanian, na sequência, participou de algumas novelas do horário das 7 da emissora, como Corrida do Ouro, como protagonista no papel de Teresa, e uma protagonista de Jeanette Claire, a Cristina, da novela Bravo, em 1975. Né? Cristina formava par com o maestro Clóvis de Lorenzo, personagem do Carlos Alberto, e sobre essa personagem, a própria Araci contou em algumas entrevistas uma passagem bastante interessante, que, a determinada altura da novela, Cristina não consegue perdoar o maestro Clóvis. Num dos desencontros amorosos que toda novela tem, né? Porque se você juntar o casal, acabou a novela. E ela dizia que não conseguia perdoá-lo porque ele a enganou, ele não contou a verdade, enfim. E, determinado dia, Araci contou que foi cercada por algumas mulheres no aeroporto que começaram a pegar ela de tapa. E ela teve que revidar, né, para se defender, até porque aquelas atitudes são da ficção, são da personagem, não são dela, Araci, né? E ela ouvia dessas mulheres que ela era um monstro, uma mulher imperdoável de não perdoar, não conceder esse perdão a um homem tão apaixonado, tão maravilhoso quanto o Clóvis. Araci respondeu que achava que essa atitude dessas telespectadoras nada mais era do que um reflexo, né, uma reação a uma atitude que elas mesmas gostariam de tomar, de levar a própria vida sem depender da vontade dos homens aos quais elas eram ligadas, mas não tinham essa coragem que Cristina teve na história da Jeanette Claire e também do Gilberto Braga. Então era uma reação, elas não tinham coragem de fazer igual, então queriam dar nela, já que ela tinha essa coragem. Né? Na sequência, em 1976, Araci Balabanian viveu uma das suas personagens mais elogiadas desses tempos, Violeta, em O Casarão, uma novela de Lauro César Muniz. Violeta era a mais velha não, ela era uma das 3 filhas do casal formado pelo Atílio, que era o Mário Lago, e a dona Carolina, a Yara Cortes. Mas, enquanto o irmão mais novo tinha uma noiva, que era o Marcos Paulo que fazia, e a irmã mais velha já tinha se casado, já tinha uma filha também, que era a Daisy Lucid, e a sua filha era a Renata Sorrac, tinha o mesmo nome da avó, Carolina, a Violeta estava, vamos dizer assim, ficando para trás, né? Estava ficando para tia e ficou na fazenda, com os pais já idosos, sem um par romântico, sem maiores ambições na vida, até que ela se apaixona justamente pelo grande amor do passado da mãe, um pintor muito envolvente, cativante, João Maciel, papel do Paulo Gracindo. E a partir desse amor, que
não é realizado como poderia, porque justamente ele ainda é apaixonado pela mãe dela depois de décadas, ela resolve abrir os horizontes da sua vida e a luta. Largar aquele lugar tão preso ao passado, ela que ainda era jovem, podia construir o seu próprio futuro sem depender do casarão, né? Esse foi um personagem muito elogiado na carreira de Aracy e um dos melhores da novela. Segundo quem viu diz, e segundo consta nas críticas, especialmente do Arthur da Távola, se a gente for ver, né? Helena Silveira também escrevia nessa época, enfim. Depois, Aracy participou de várias novelas de sucesso na TV Globo, né? Locomotivas, em 1977, Pecado Rasgado como outra psicóloga, dessa vez a Teca, em 1978, a Maria Faz Favor de Coração Alado, entre 80 e 81, um novo encontro com Janete Claire, e uma bela parceria com o Jardel Filho, que fazia seu par, o Barão von Strauss, que se dividia entre duas mulheres, a Maria e a Hortência, personagem da Eva Todor, né? Uma participação no comecinho de Brilhante, de Gilberto Braga, em 81, e a Helena de Elas por Elas, em 1982, na sequência a Ana de Transas e Caretas, em 84, e a Marta em Tititi, na versão original de 1985. Entre 86 e 87 para 88, Aracy saiu da Globo e foi fazer na TV Manchete duas novelas. Mania de Querer, entre 86 e 87, uma novela do Silvan Paesio, e Helena, de Mário Prata, a partir do romance de Machado de Assis, no qual ela vivia o papel de tia Úrsula, que era tia, supostamente também da Helena, né? Que era a Luciana Braga, e tia do Estácio, personagem do Thales Panchacon. Tinha um romance, um amor ali pelo Dr. Camargo, que era o papel do Otton Bastos, pai da Eugênia, a noiva do Estácio, que era vivida pela Maiara Magra. Na sua volta à TV Globo, Aracy Balabanian foi Maria Fromé em Que Rei Sou Eu, no ano de 1989, um novo encontro na sua carreira com o amigo de tantos anos Cassiano Gabos Mendes, e na sequência interpretou em duas novelas uma das suas personagens mais marcantes, a Dona Armênia, criada por Silvio de Abreu, né? Em Rainha da Sucata, de 1990, e Deus nos acuda, de 1992. Né? É um dos casos de personagem de uma novela que volta em outra, com o mesmo intérprete, com uma história que tem um gancho, né? Há um prosseguimento de uma novela a outra. Nos últimos anos isso aconteceu algumas vezes, inclusive na própria obra do Silvio de Abreu, né? Mas Dona Armênia é um dos casos mais emblemáticos, não só pela força da personagem, mas porque ela não ficou deslocada na segunda novela em que ela apareceu, no caso, Deus nos acuda, né? Infelizmente, nessa época, em meados dos anos 90, 93, 94, a Aracy passou por um incêndio no apartamento onde ela vivia, no Rio de Janeiro, e perdeu tudo que tinha, né? Foi muito ajudada pelos seus colegas de muitos anos, companheiros de profissão, ali os amigos da classe, né? Ela conta no seu perfil da coleção Aplauso que tão logo aconteceu aquela tragédia toda, já apareceu como uma boa nordestina e grande amiga Aracy Balabanian, com uma sacola com ali provisões para ela de emergência, uma roupa para trocar, uma calcinha, essas coisas de primeira ordem e que demonstram o apreço e a amizade que as pessoas têm pela gente, né? E que ela nunca vai esquecer toda a ajuda que teve na época. Depois desse grande problema, ela viveu outra das suas maiores personagens na TV, Filomena Ferreto, na novela A Próxima Vítima, de Silvio de Abreu, para cuja interpretação ela declarou inspirar-se numa grande atriz, Lélia Abramo, que também merece um Vale a Pena logo mais, provavelmente devemos fazer. Filomena Ferreto era uma personagem aparentemente muito amarga, malvada, que tinha prazer em humilhar os outros, diminuí-los, né? Chamava muito uma das suas irmãs, a Carmela, que era Ioná Magalhães, de inútil, né? Tinha uma paixão descabida pela sobrinha, a Isabela, a Cláudia Hanna, que representava a única chance de prosseguimento da descendência da família, já que todas elas, menos a Carmela, tinham o útero seco, como elas diziam, né? E aparentemente não gostava muito do seu marido Eliseu, personagem do Gianfrancesco Guarnieri, embora surpreenda lamentando às lágrimas a morte dele nos últimos capítulos da novela, porque era, assim, o seu grande amor e ela demonstrava isso à sua maneira.
né? Depois disso, Aracy teve uma pausa nas novelas durante 6 anos, e não porque não quisesse fazê-las, mas porque durante esses 6 anos ela se dedicou ao Sai de Baixo. Sai de Baixo, se você não viveu essa época, pode acompanhar no canal Viva, também em reprises que houve recentemente aos sábados à tarde na sessão comédia da TV Globo, né? Sai de Baixo é um projeto criado pelo Luiz Gustavo, que interpretava o irmão da Aracy, o Vavá, né? E Daniel Filho, que foi diretor do programa, implantou-o, né? E contava a história de uma família que morava num apartamento no Largo do Aroche, né? O apartamento era do Vavá e da Cassandra, a personagem da Aracy. Ela não tem mais dinheiro, vai à falência e se instala nesse apartamento com a filha, que não era nem um pouco inteligente, né? A Magda, papel da Marisa Hort, e um genro picareta, o Caco Antibes, Miguel Falabella. Além deles, os funcionários ali, tanto da casa quanto do próprio prédio, né? Havia o zelador, o porteiro, que é o Ribamar, o Tom Cavalcante, a empregada, que foi vivida por várias atrizes, né? Primeiro a Edileuza, que era a Cláudia Gimenez, depois durante alguns episódios a Ilana Kaplan, a Neide Aparecida, que foi a Márcia Cabrita, agora já saudosa, né? E por último a Cláudia Rodrigues. Cassandra é outro grande momento da carreira de Aracy, conquistou para ela novos fãs de uma nova geração, né? E persiste como uma grande lembrança, né? As risadas que ela não segurava, sua grande química em cena com o Falabella, que embora ela fosse sua sogra em cena, ele de repente saía do texto, agarrava, beijava, se atracava ali com Aracy, ela não conseguia parar de rir, era uma coisa maravilhosa. E depois, quando o programa acabou, em 2002, ela voltou a fazer novelas e teve outros grandes momentos, né? A primeira novela depois do Sai de Baixo que ela fez foi Sabor da Paixão, uma novela das 6, em 2002 para 2003, o papel de Dona Hermínia, que era mãe da Cássia Kiss, né? Sogra de Lima Duarte, o seu Miguel, que na sequência foi o par romântico de Aracy na novela Da Cor do Pecado, em 2004, na qual ela vivia Germana, governanta da casa do Dr. Afonso, o Lima, né? E depois de Da Cor do Pecado, Aracy também participou de outras novelas de bastante sucesso, como Passione, no papel de Gema, a irmã que criou o Totó, Tony Ramos, praticamente como um filho, apesar da pouca diferença de idade entre eles, né? Quando eles ficaram órfãos de pai e mãe. Ele, na verdade, não era filho da família dela, mas sim da Dona Beth, personagem da Fernanda Montenegro, né? Foi Dona Maslova em Cheias de Charme, e a Giuseppina em Sol Nascente, de Walter Negrão, esse companheiro também de décadas, né? Recentemente, Aracy apareceu, nos brindou com o seu talento de sempre em 2 pequenas cenas no especial de fim de ano da TV Globo, chamado Juntos a Magia Acontece, da Cleissa Regina Martins, ao lado do seu par romântico de Sol Nascente, o Francisco Coco, né? Que foi o padre. E desses 80 anos, Aracy Balabanian merece todos os nossos parabéns, os nossos desejos de muitos anos de vida, grandes felicidades e que venham outros trabalhos para que nós usufruamos desse grande talento, uma atriz assim como poucas, que hipnotiza a gente em cena, especialmente quando ela tem nas mãos grandes personagens, como já teve e espero que tenha muito mais. Um grande abraço a todos, nosso aplauso sempre a Aracy Balabanian, na próxima semana vale a pena estar de volta. Um abraço, tchau, tchau.